Olá, meus amigos do Consciência Cósmica, sejam todos bem-vindos. Uma vez mais, aqui estamos nesse momento, nessa live, onde vamos estar recebendo o nosso queridíssimo aí, Sérgio Seixas, astrólogo que mora lá no Rio de Janeiro e vai estar falando para a gente de um tema muito interessante, um tema que chama a nossa atenção de uma forma bastante grande, né? Até por aquilo que a gente tem visto sendo comentado aí pela internet, né? Que é justamente, nós estamos colocando aí na parte de baixo, o tema que é Plutão em Aquário, derradeiro Gênesis, um olhar da arqueoastrologia. Bem, o Sérgio com a Lígia Franklin de Oliveira, né, foram quem começou todo esse trabalho da arqueoastrologia, né, e buscando uma série de informações. Às vezes as pessoas até perguntam para a gente, arqueoastrologia, porque é uma coisa que normalmente o pessoal não está acostumado a ouvir. Mas ela busca justamente uma série de informações e essas ligações, enfim. O Sérgio vai estar hoje com todos nós para que nos trazendo aí essas informações. E antes de nós começarmos o nosso bate-papo aqui com o Sérgio, eu gostaria de trazer uma informação para vocês que gostam de ufologia, de espiritualidade, e se trata de um evento que vai acontecer em Canela no mês de abril. Eu recebi aqui da nossa querida Mariana Schumann essas informações, e eu vou estar participando, inclusive, desse 25º Encontro de Grupos de Estudos Ufológicos do Sul. Esse encontro ele vai acontecer aqui em Canela, e o pessoal está trabalhando intensamente nos preparativos. Eu acho que é um momento muito interessante, por tudo aquilo que nós estamos vendo por aí, por tudo que tem fluído em todos os meios, pelas dúvidas, pelos questionamentos, pela aparição dos próprios UFOs, enfim, uma série de coisas que têm acontecido e que vai ser uma boa oportunidade. Como eu falei, hoje nós temos o Sérgio. Sérgio, que já esteve conosco em outros momentos, trazendo para a gente uma série de assuntos importantes. O último assunto foi até um assunto bem interessante que deu um pau na nossa rede aqui. Nós tivemos que praticamente fazer quase que 2 papos, né? 2 lives para a gente poder tirar uma live. E o Sérgio está aí, com toda a experiência, faz parte do grupo Terra de Rudá, faz aí um trabalho bastante grande e importante dentro desse contexto. E nós vamos ouvi-lo hoje nesse tema. Vamos ver o que o Sérgio tem para nos trazer. Sérgio, pode falar aí. Bem, Marco, primeiramente, obrigado por mais essa oportunidade. Você sempre generoso aí, abrindo as portas para o conhecimento, para o saber, para a discussão, para a conversa. Muito, muito, muito obrigado. É uma honra estar aqui com você, nessa casa. Bem, eu acho que, para quem não me conhece, eu vou fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Sérgio Seixas, eu sou aqui do Rio de Janeiro, e eu comecei minha vida assim, na arte, com música, formado em composição pelo FRJ, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pela literatura, dramaturgia, eu comecei pela arte. Logo em seguida, na década de 80, no início de 1981, eu comecei a estudar astrologia, tendo certeza de que eu não queria ser astrólogo, porque para mim o que me interessava mais era a arte e tudo mais. Mas vim estudando e comecei a trabalhar e a coisa foi crescendo. E logo em seguida, sem perceber, ainda
assim, já na década de 90, no final da década de 90, eu e Lígia, minha esposa, começamos a pesquisar uma outra história da humanidade, uma verdadeira história da humanidade, sem saber que isso ia dar em algum outro lugar, apenas por um prazer pessoal. Já no ano 2000 entrou a medicina chinesa, a acupuntura, shiatsu, as ervas, a fitoterapia, né? Mais na frente a Terra de Rudá, em 2008. A Terra de Rudá, eu sou um cofundador, e ali a gente teve a oportunidade de fazer vários retiros de imersão, vários trabalhos que até hoje nós estamos fazendo retiros e com o grupo Tornar-se Presente, que é um trabalho gratuito que a gente oferece diariamente, 365 dias ao ano. Criamos ali também, eu e Lígia, o Amor Singelo, um ciclo que viria a se desdobrar mais na frente. E mais recentemente, em 2020, a gente começa uma plataforma de relacionamentos conscientes, o 639, app, um trabalho muito bonito, que se transforma agora, em maio, num aplicativo de relacionamentos, com uma pedagogia dos afetos, que é toda uma inspiração de como se relacionar, né? Inspirações, dicas, toques, de maneiras outras da gente se relacionar, porque a gente não veio de berço com essa pedagogia clara, com essa educação clara, né? Quem quiser conhecer mais do trabalho, nós temos no YouTube o canal Sérgio Seixas e Lígia Franklin. No Instagram nós temos Terra de Rudá, @Terra de Rudá, assim como temos também @639app. E também temos o @Trancoarte, que é um canal no Instagram de arte, onde tem os desenhos da Lígia e pequenos textos meus. Posto isso, eu acho que é importante falar o que é a arqueoastrologia. Antes, confessar uma coisa para vocês. Para mim é sempre uma honra estar aqui no canal do Marco. Comecei a preparar um trabalho mais simples, mas algo se deu no meio do caminho que eu não sei falar sobre, que aquilo que era mais simples ficou mais complexo, e eu não interditei a mão, eu deixei que a mão continuasse a escrever. E quando eu me dei conta, o trabalho era denso, era grande, e aí eu ameacei cortar daqui, cortar dali, mas não fui autorizado para fazer. E qual foi a negociação que eu fiz com essa força misteriosa que me ajudou a preparar esse material? Olha, vai falando, se encher o saco, fecha o barraco e abre para as perguntas. Entendeu? E vocês também fiquem à vontade para dizer assim, olha, já deu, hein? Tá? Porque é um material denso. Tá? Não era bem o que tinha me preparado. Embora falar de Plutão não é falar de nada levinho, essa coisa toda. O que é a arqueoastrologia? A arqueoastrologia é uma criação minha e da Lígia Franklin de Oliveira, minha esposa. Já tem alguns anos. Essa criação veio através de uma indignação. Né? Claro que a gente começou a astrologia, essa questão da personalidade, dos signos, né? Características de signos, de ascendente, de lua, meio do céu, posição. Né? Você é Áries, você é Peixe, você é Câncer. Com o passar do tempo, com muitos outros estudos, inclusive uma verdadeira história da humanidade, uma outra história da humanidade, a gente foi vendo que o tempo da gente ficar fazendo a cartografia da personalidade, de características mais periféricas, não é esse nosso tempo atual. Na verdade, onde é que a astrologia pode nos ajudar no processo de iluminação? Não que ela vá nos iluminar, mas no processo, nas digitais, no caminho para a iluminação, para o arreamento do ego, para essa experiência de unidade. A astrologia tem esse manancial. Aliás, a gente se dá conta que, ao longo desses milênios, a civilização ocidental e oriental tem todo o conhecimento necessário para a gente ser feliz e autorrealizado. Hoje, em 2024, já de muito tempo, não é de hoje não, já de muito tempo, todos nós no planeta Terra temos todo o conhecimento necessário para a gente ser feliz e autorrealizado, independente do fulano, do beltrano, do cicrano. Mas, quando a gente começa a mergulhar nessa outra história
da humanidade, a gente vai ver que existem projetos paralelos. Projeto de caotização, projeto de embaralhar as cartas, né, de confundir, projeto do desvio, projeto da cisão. Isso tudo atende a um objetivo maior, né, que é esse jogo friccional entre luz e sombra, que eu vou, um tempo, vou relembrar. Então, essa astrologia, essa arqueoastrologia, fala o seguinte: vem cá, quais são as pistas que a gente tem na leitura da carta natal que possam me dar um GPS no sentido de eu ir mais certeiramente na minha direção, né, da minha autorrealização, do meu despertar? Primeiro que alguns conceitos a gente muda. A gente não vê os planetas como apenas pontos no céu. Planetas são pulsões psíquicas. Planetas são pulsões psíquicas, ou seja, Urano, Netuno, Júpiter, Saturno, Vênus, Marte estão dentro da psique humana. Isso não li em livro nenhum, eu não tenho bibliografia nenhuma para passar. São milhares e milhares e milhares e milhares de clientes ao longo de 43 anos. Eu aprendi isso ao vivo e a cores, quando eu percebi que as pessoas, quando marcavam os trânsitos, elas queriam saber qual é a agenda da minha psique para esse ano. Embora falasse o que vai acontecer, o que vai acontecer em outubro, em dezembro, na verdade, qual é a agenda da minha psique? Porque uma coisa é a agenda do meu ego, né? Eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, mas a agenda da psique é a soberana. E aí percebe que quando fala de Plutão, Netuno, Urano, essas forças estão dentro da psique humana, assim como os 12 signos, ou por outros 12 arquétipos, eles dão todas as dicas do processo de individuação, que vai de Áries a Peixes. Então, quando a gente nasce, a gente tem um manual. A gente tem um manual. Quando a gente vai seguindo os arquétipos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe, a gente tem ali todas as dicas de como, ao viver cada arquétipo, independente do meu signo, do meu ascendente, da minha lua, eu poder viver esse estado de unidade. A arqueoastrologia, que ela vai lidar com memórias ancestrais, com camadas da psique, com estratos da psique, bem mais profundas, né? Então, quando fala dos planetas como pulsões psíquicas, os signos como arquétipos da jornada de individuação, quando a gente fala dos 4 quadrantes como 4 instâncias desse processo, os 3/3 do mapa também, né? As 12 casas como campos de manifestação dessa fricção entre o jogo de luz e sombra. Aí a gente percebe que esse conhecimento arque, que é do arquétipo, né, de padrões ancestrais, né, que estão aí postos desde sempre, evidentemente com o passar da história da astrologia, que lá atrás não era uma história voltada para o indivíduo, mas século XIX, século XX, século XXI, já deu tempo. O indivíduo, nós nascemos na Renascença, chegou o iluminismo, as ciências exatas ou pretensamente exatas, digamos assim, e hoje a gente já fala de transhumanismo, a gente já está falando de transhumanismo, que nesse momento não me interessa em falar de tecnologia propriamente dito, nesse momento. Sim, ir além desse humano que foi engendrado, ir além dele, né? Que muitos chamariam o homo sacro, vamos dizer. Então, a arqueoastrologia é um olhar diferenciado, um olhar profundo, de estratos da psique, de camadas da psique, voltadas para esse objetivo do despertar, da iluminação. Bem, eu já vou dar um spoiler do nosso encontro de hoje, porque quem tiver com muita pressa, quem tiver que sair logo, eu já vou falar agora a síntese da síntese. E depois eu vou abrir um rococó grande. E esse rococó grande que eu vou abrir, eu vou tentar trazer alguma leveza. Esse rococó grande, ele tem uma função de trabalho psíquico, né? Quem está falando aqui
é um astrólogo que trabalha com a arqueoastrologia, e quando preparo uma palestra, uma live, uma aula, não tem o objetivo tão somente de passar uma informação, mas sim de provocar alguns deslocamentos em camadas mais sombrias, em camadas mais profundas, em camadas mais inconscientes. Então, quando eu disse que em 4 mãos eu escrevi esse material, quer dizer, eu e mais algo superior, é porque dissesse assim, olha, não adianta só se liberar informação, provoca um estado terapêutico, ainda que as coisas não se respondam no curto prazo. Mas o spoiler que eu vou dar sobre Plutão, logo dizendo a essência do Plutão, lembrando que uma pulsão da psique humana, Plutão lá em cima e Plutão dentro da psique humana, assim como os outros planetas. Insisto em que essas observações não são teorias assim masturbatórias, assim, são mais de 4 décadas de contato com a psique humana e com a carta natal aberta na minha frente, fichas começaram a cair já de longuíssima data. Plutão, então, quem quiser anotar isso aqui, é importante, uma frase resolve a questão. Plutão é revolver do fundo da psique conteúdos que pedem passagem. O Plutão, digamos que o Dharma do Plutão, a missão do Plutão, a natureza do Plutão, a função do Plutão, é revolver, revolver, puxar lá de baixo, lá de dentro, do fundo da psique, conteúdos que pedem passagem. Conteúdos que pedem passagem para serem decantados, para serem integrados. E, no caso, os conteúdos são aquarianos, porque o Plutão entrou em Aquário em 23, 24, agora definitivamente, 2024. E, se eu posso definir de uma maneira sintética, o conteúdo aquariano, eu diria ir além. Ir além. Mas eu coloco mais algumas coisas aqui sobre o conteúdo aquariano. Mais consciência. Então, o que esse Plutão tem a função de fazer no indivíduo e na coletividade? Revolver lá do fundo, abrir, e conteúdos psíquicos que pediam passagem, eles começam a emergir. Por isso é tão difícil para muitas pessoas que não estão entendendo, não fazem terapia, ou são muito conservadores, ou não querem mudar nada. Parece que é uma nova moda perigosa, o que surge é uma nova moda perigosa que ameaça, né, o establishment. Então, na verdade, isso acontece muito antes do ser humano existir, né? Sempre essa psique coletiva ela abre espaço para a emergência de novos conteúdos. A fila anda. Então, os conteúdos aquarianos, um deles seria a expansão de consciência, a desidentificação das prisões identitárias. Eu sou isso, mas não sou aquilo. Não, Aquário, eu sou isso, mas também posso ser aquilo, quem sabe posso ser aquilo outro. Esse é o tempo que chegou. Nós não estamos ainda na era de Aquário, segundo alguns astrólogos já entramos, segundo alguns astrólogos já entramos na era de Aquário na Revolução Francesa, outros na década de 60, mas para a maioria não, ainda não entramos, ainda faltam alguns poucos séculos, mas nós já estamos na egrégora de uma certa proto-era de Aquário. Então, o conteúdo de Aquário, que o Plutão revolve, quer dizer, expansão de consciência, desidentificação das prisões identitárias, quando você está identificado com eu sou isso, né, quando, na verdade, calma que você pode cair do cavalo. Criação de vacuidade territorial, ou seja, eu não sou daqui, eu não me identifico. Isso é muito comum em aquarianos típicos, não conseguirem se identificar com uma religião, com um partido político, ou com um tipo de um gueto, porque nada define propriamente. Isso é muito bom, porque é o penúltimo arquétipo. Aquário é o penúltimo arquétipo, já está querendo ir além da experiência da carne, né? Acesso a consciências multidimensionais, acesso àquilo que a gente chama de exodNA. O exodNA significa quando se percebe que dentro desses 96, 95% de DNA lixo,
são as informações de exoseres dentro da gente, ou seja, de outras raças estelares dentro do nosso genoma, dentro da nossa constituição anímica. Né? Percepção de vacuidade das realidades. A gente está entrando num momento onde cada vez mais a noção de simulação e de hologramas, né? O próprio filme Matrix, ele trouxe à tona muito fortemente isso, né? E nós estamos numa época fantástica para usar essas simulações como uma possibilidade de abrir, de criar vacuidade de território identitário. Criar vacuidade, abrir espaço, abrir espaço, abrir espaço. Se eu pudesse resumir isso, o Plutão ele vai criar condições para abrir espaço. Agora, isso é lindo, só que o Plutão ele tem uma função de decantação de mundos, decantação, purgação, entre aspas, purificação de mundos, ou destruição de mundos. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente está passando por um Plutão quadrado Plutão, em torno de 37 a 42 anos de idade, ou qualquer outra faixa etária, Plutão quadrado Sol, Plutão quadrado Lua, Plutão quadrado descendente, Plutão quadrado o planeta que é o dominante do mapa, às vezes a casa cai. Então, temas óbvios que falam da nossa constituição identitária, né? Profissão, relacionamento, saúde, família, dinheiro. É nisso que o Plutão gosta de pegar para fazer uma ressignificação não intelectual, mas orgânica. Então, quando as pessoas não estão ali fazendo o dever de casa, no sentido do autoconhecimento, o Plutão chega puxando o tapete. É na profissão, é na saúde, é na relação de afeto, é no trabalho, né? É na família, onde é que é? Quando o Plutão está bem aspectado, formando um trígono, um sextil, ele traz o tema do empoderamento, porque Plutão tem a ver com poder. Mas quando ele está friccionando pedaços do mapa, trechos do mapa, né, ele vive um desempoderamento de algo. Até na hora desse poder, é que nem um político que ele não se reelege, ele não consegue a reeleição. Porque o Plutão tem a ver com o político, tem a ver com a eleição, tem a ver com o mandato, tem a ver com o poder, ou tem a ver com a não reeleição. Isso é muito importante. Onde é que eu errei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Bem, então, avançando um pouco mais, quando eu falo da arqueoastrologia, uma pergunta estranha que eu acho que nunca ninguém se fez é o seguinte: onde se encontra na psique humana Göbekli Tepe, da Turquia? Esse sítio arqueológico Göbekli Tepe, na Turquia, ele está dentro de mim, em algum lugar? E se está, qual é o partido que eu posso tirar disso? Pumapunku, na Bolívia, Sacsayhuamán, no Peru, Yonaguni, no Japão, onde se encontram na psique esses territórios sagrados? E o que isso influencia na minha vida amorosa, na minha vida profissional? Essas são as perguntas da arqueoastrologia. E que segredos escondem esses sítios arqueológicos na alma humana? Bem, agora eu vou entrar numa área um pouquinho mais, eu acho que já é familiar de muita gente, eu acho que de nem todos que estão aí, mas é de muita gente, que é o seguinte. Eu chamei aqui de, ainda no spoiler, né? Eu chamei aqui de uma introdução epílogo. Uma introdução epílogo. Projeto Terra número 1. Foi quando a Terra, lá no início, a ciência fala de 4,5 bilhões de anos, né? Um pouco mais para cá, 4,3, 4,2, 4 bilhões, 3,8, por aí, tanto faz. A Terra era um laboratório. Projeto número 1. Projeto Terra número 1, laboratório. O aperfeiçoamento de raças e espécies de minerais, plantas, animais, seres diáfanos. Seres diáfanos. Tá. Tem gente que acredita que era para ficar por aí, mas aí entra o projeto Terra 2, que começa a ficar mais barra pesada. Porque esses projetos foram feitos e são feitos
por seres que não são perfeitos. Não tem seres perfeitos, tem seres que erram, que acertam, tem poderes muito maiores do que a gente, uma consciência, em muitos casos, muito mais expandida, mas não sabem muito bem onde vai dar o experimento. Tanto é que a coisa degringola da seguinte maneira. O projeto Terra número 2 envolve, aqui vira uma escola, o planeta Terra vira uma escola, tudo certo. Preparar para o ir vindo. Preparar, isso é um conceito da Terra de rodar, ir vindo. Preparar para o ir vindo, que é experienciar os acontecimentos em estado de retorno à unidade. Então, a escola, o que eu estou aprendendo? Na verdade, resumo, a escola, o que eu estou aprendendo, o que cada raça está crescendo, o que essa raça tem que se aperfeiçoar aqui. Né? E, na verdade, eu não estou só falando de hominídeos, eu estou falando de uma gama de raças aqui, né? Minerais, vegetais, animais. Esse laboratório continua e essa escola continua também. Né? Mas aí a gente avança mais um pouco e, a partir de um determinado momento, a Terra se torna também uma prisão. Os exilados por conduta regressiva em outros sistemas estelares ou planetários e refugiados de guerra, traumatizados e raças oportunistas não entram mais nem saem aqui. Ou seja, a Terra vira uma prisão porque, num dado momento, começou a virar um caos. A pessoa já deve ter lido Exilados de Capela, já deve ter lido sobre as guerras de Órion, guerras de Andrômeda, e muito do que está ali é verdade, muito do que está ali não é verdade. Como é que a gente bate o martelo em relação a isso? A luz acende dentro de cada um. Se a luz acende dentro de cada um, a gente dá anuência. Ou a credibilidade de um certo canalizador, a credibilidade de um certo autor, né? Mas a gente não pode convidar a ciência. A ciência não tem crachá para entrar nesse território, porque não é um território probatório, é um território, eu diria, das ciências acásticas. Eu diria das ciências acásticas, das memórias acásticas, que a ciência iluminista não tem ferramenta para isso. Nem é a proposta dela, nem é a proposição. Então, aqueles que estudaram essas guerras e esses exilados, né, esses refugiados, a Terra entrou aqui e se tornou um ambiente muito inóspito, né, e deu uma ordem de cima para fechar uma espécie de barreira de frequência para que ninguém saísse nem ninguém entrasse. Aí a coisa vai ficando mais densa, porque entraram gente muito barra pesada, seres muito barra pesadas aqui na Terra. É isso que eu estou falando, estou fazendo um resumo eu garanto que muita gente aqui já viu isso em vários lugares, até bem mais falados, mas o meu objetivo é outro, mas é importante, porque eu estou falando, do que eu estou falando? Estratos da psique humana, é disso que eu estou falando. Né? Estou fazendo um processo arqueopsíquico. E aí, os seres humanos acabam virando comida também. Raças vampiras através do medo e de emoções limítrofes. Isso explica a tara por guerras e a tara por religiões. Existem algumas raças, algumas das quais intangíveis, que elas se alimentam dos nossos humores, né? Especialmente humores densos. Então, guerras, horrores, temores, inseguranças, isso é um bom prato, uma boa iguaria. Quando isso vai ficando claro para cada um de nós, a gente começa a não querer oferecer o pescoço. E a gente, opa, eu acho que tem certos medos que não me interessam mais. E, por fim, depois de tudo isso que eu estou falando, não estava no projeto, não estava no plano, é um manicômio que isso aqui se transformou, é o caos que o projeto acabou virando. Então, na segunda etapa, a gente vai ter que era um laboratório, virou uma escola, uma prisão, uma fazenda de comida, né, e muito energeticamente essa comida, e um manicômio. Um manicômio que realmente às vezes fica difícil de entender, porque são pessoas pautadas pelo desvio, vamos dizer assim. Desvio de Dharma, desvio de propósito. E o projeto Terra 3, isso já é muito, muito bem falado, muito claro, é o projeto da expiação, da regeneração e da ascensão. Né? Expiação, regeneração e ascensão. A gente estaria vivendo agora uma espécie de transição da regeneração, né, para a ascensão.
Isso a gente não foi consultado para isso, não. Isso é porque tem que ser. Isso é agenda. Porque se fôssemos consultados, adoraríamos continuar no pré-primário. Tem um projeto civilizatório que eu vou também fazer de uma maneira muito rápida. Na pré-história, eu peguei uma palavrinha, olha que coisa ousada, atrevida e passível de erro. Mas eu peguei uma única palavra para fazer a síntese de períodos históricos vastíssimos. Tá? Correndo o risco de deslizar aqui e ali, mas eu tenho um objetivo nisso. O projeto civilizatório na pré-história era experienciar o medo e seu oposto, e o degradê que vai entre uma coisa e outra. O projeto da antiguidade é experienciar a força, o medo que gera a força, e o seu oposto, e o degradê. A Idade Média, a força dá vez ao poder, e o seu oposto. Poder eclesiástico, poder do Estado, poder... Né? Na Idade Moderna, a consciência. A consciência e o seu oposto, e o seu degradê também. Na Idade Contemporânea, que é a que a gente está vivendo agora, eu coloco um termo curioso que é desumanização. Desumanização tem dois sentidos, da desumanização na Idade Contemporânea. Um sentido é, nossa, como nós estamos desumanos, tratando as pessoas, os bichos, a natureza, né? Ok, nenhum problema dizer como é que a gente lida com a natureza, com as pessoas, tá. Mas também tem um outro sentido da desumanização, que é, na Idade Contemporânea, a gente está sendo convocado ao investimento de desconstruir um certo humano que deu errado. Desconstruir um certo humano que deu errado. E uma suposta idade do pós-contemporâneo, o que a gente chama de cosmificação, né? Ou o seu oposto também. Né? Mas a gente não sabe, não tem noção da data que vem essa. Agora, repare uma coisa. A gente tem a queda do Império Romano, depois a gente vem a queda de Constantinopla, depois a gente tem a queda da Bastilha, e provavelmente, nesse tempo atual, para quem acompanha os estudos mais ocultos, é possível que seja a queda da administração do grupo Bilderberg. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo de uma maneira extremamente sintética algumas informações de coisas que nós passamos. Não interessa dizer que foram os meus antepassados, não. De alguma forma, tudo isso está dentro da gente. Projeto de ascensão a dimensões superiores. Não dá mais tempo para todos prosseguirem. Isso é um pouco cruel falar isso, mas eu levei décadas para chegar a essa conclusão. Não dá mais tempo para todos prosseguirem. Consciências encalhadas na praia da ignorância e do individualismo serão expurgadas. Aqui tem um termo cunhado, um conceito cunhado que é importante, que são consciências encalhadas. Consciências que patinam, que redundam, que se repetem: eu não quero sair desse lugar, eu não quero sair desse lugar, eu não quero sair. Então não importa que o Plutão abra para a emergência de conteúdos novos, que eu não quero, não tolero, o mundo está piorando, as coisas estão piorando, era bom no tempo do meu avô, do meu tio. Essas pessoas, elas serão convidadas ou convocadas a se retirar de cena, e existem 1000 mecanismos para isso, eu não vou aprofundar isso, né? Serão expurgadas. Existem inúmeros mecanismos de finalizar corpos aqui. Olha o termo que eu uso, finalizar corpos. Né? Lembrando que, do ponto de vista de certas estruturas de poder sombrias, o povo e a população não têm grande significação. Né? Me refiro a grandes estruturas de poder sombrio, assim, que não são essas que a gente conhece, são as que a gente não conhece, que são ocultas, né? Mas para a espiritualidade,
cada indivíduo, cada ser humano tem uma importância vital. E a morte, a finalização de um corpo, não é nenhuma tragédia, até porque retorna para o seu lugar devido para dar continuidade ao seu processo evolutivo. A Terra vem fazendo um upgrade dimensional consciencial. Ela vem fazendo, nesses últimos tempos, que é um alinhamento fotônico, né? A gente fala da frequência Schumann, que tem oscilado, às vezes aumenta bastante, às vezes volta para a marca dela mesmo. O tempo acelerado, crianças cada vez menos duais, crianças nascendo cada vez com menos dualidade. Uma parcela menor da população prosseguirá. São os indivíduos que despertaram e se colocaram a serviço da decantação da humanidade. Eu queria parar um segundo e colocar que os indivíduos que despertaram e se colocaram a serviço da decantação da humanidade, a serviço da decantação da humanidade, né? Esses têm mais chances de dar uma prosseguida no upgrade que a gente está vivendo, no upgrade geral que o planeta como ser vivo está vivendo. Fica uma pergunta, você que está me vendo, eu me sinto a serviço de ajudar na decantação da humanidade com o meu pequeno empenho, meu pequeno esforço, meu pequeno dia a dia, meu pequeno ato. Eu associo as coisas que eu faço a uma decantação minha e, por extensão, ao entorno, ou eu continuo ali com sobrevivência e prazer? Né? Os outros serão alocados e continuarão em realidades 3D. Esses que não desenvolveram, se recusaram, ou por ignorância, ou por opção, esses outros serão alocados e continuarão em realidades 3D duais e de apego ao eu. Muitas civilizações antigas de autodesenvolvimento, quando cumpriram o Dharma, foram finalizadas. É sempre bom entender que uma raça, uma espécie, uma civilização, uma cultura, ela é criada para construir uma finalidade. Uma vez essa finalidade sendo executada, ela sai de cena, né? Quando for assim com os maias é uma interrogação até para a ciência, né? O que aconteceu com eles? Como é que eles sumiram? Onde é que eles foram? A gente tem os Olmecas também, a gente tem o povo ali do Vale do Indo, da Ilha da Páscoa. Para onde é que foram essas pessoas? Parece que eles vêm, fazem o que tem que fazer e vão embora. Isso é uma maneira de finalizar os corpos também. Bem, os inúmeros estratos da psique humana, lembrando que Plutão ele rege um dos planetas que rege o inconsciente, rege as forças das vísceras, das entranhas, até debaixo da Terra rege o petróleo também, as forças tectônicas, as forças mais, né, a parapsicologia, a psicanálise, a medicina, né, e o poder, a potência erótica, a sexualidade. Então a gente está lidando com forças que não são forças estetizantes, nem eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assado, não. Abre o espaço que Plutão está vindo. Uma pergunta que eu me faço sempre, por que a astronomia rebaixou Plutão de planeta para um planetoide? Eu fico pensando qual é o valor simbólico disso. Né? Um planeta que, em última instância, poderia ser um processo de ascensão. Quando você, o último planeta, você finaliza a tua tarefa aqui ascende, a gente tira isso como quem diz assim, ascende nada, finaliza nada. Os inúmeros estratos da psique humana, ainda que não pareça, nós recordamos de todas as nossas encarnações. Isso aqui que fica bem claro, ainda que a gente não lembre conscientemente das nossas encarnações, a gente lembra de todas elas. E isso acontece na medida que os acontecimentos que nos chegam são ecos desse passado que eu não lembro. Pessoas e situações que para a gente foram golpes de sorte, foram coisas gratuitas, uma gama gigantesca desses reencontros são de vidas passadas. A gente não daria conta de lembrar de tudo que a gente fez para agora sanar as nossas dívidas.
tem um véu, a gente vive um esquecimento da consciência, mas a gente se recorda de todas as encarnações inconscientemente. O que significa de que maneira? Porque os eventos que nos chegam, eles chegam imantados, atraídos por esse desejo de quitar determinados débitos ou usufruir determinados dons que não foram plantados agora. Então, não há nenhuma gratuidade nas coisas que nos chegam. Nossa memória kármica, com os débitos e créditos, atrai os acontecimentos. Nós nos recordamos inconscientemente das catástrofes naturais que ainda ressoam em nós. Em nossa psique existem traumas violentos de milhares de mitologias despotencializadoras. Histórias que viraram crenças e que viraram realidades aprisionantes, realidades sinistras, como muitos livros de tradições religiosas. A gente vai falar disso também, alguns arquétipos que estão na memória de mais da metade da população do planeta. Lembrando que crenças geram força e sustentação. Lembrando que crenças geram força e sustentação, ainda que possam estar a serviço da ignorância e seus horrores. Mas também lembramos de uma nova psique que há extraordinárias mitologias reveladoras. Reveladoras das nossas origens, de quem de fato somos, experiências luminosas, experiências beatíficas, compassivas, misericordiosas, experiências iluminadas, tudo isso dentro da gente. A psique humana é uma espécie de caixa preta de um avião chamado agora. Na verdade, a gente na Terra de Judá conceitualiza o agora como se fosse o corpo do vazio pleno, ou do nada fértil, ou da fonte primordial, ou quando os muitos chamam também de Deus, como se o agora fosse o corpo de Deus. Então, a psique humana é essa caixa preta desse avião chamado agora. Qualquer ferramenta que a gente faça, e a astrologia, e a arqueoastrologia é uma ferramenta, tem que se pautar dessa caixa preta que é o que nos acontece, né? O que nos acontece agora. Já sabemos que existem centenas de universos, já sabemos que existem milhares de Big Bangs, que a luz é o livro, que existiram e existem milhões de Cristos e tantos Budas em uns 4 cantos dos universos. Afinal, a fonte primordial, através do agora, que é o seu corpo uno, existe há éons e éons de existência. Os universos não possuem apenas 13,7 bilhões de anos, como querem alguns cientistas, ou como queriam alguns cientistas. Já sabemos que vivemos em um holograma, dentro de um outro holograma, dentro de outros hologramas. Que não existe a realidade, sim, as realidades simuladas, ainda que exista um único real. Portanto, ou a gente enlouquece, ou dá defeito eticamente e faz bobagem atrás de bobagem, ou nos tornamos a usina amorosa que somos. Afinal, eu e você somos o todo singularizado. Ou a gente enlouquece com tudo isso, ou a gente dá defeito, ou quem sabe nos tornamos a usina amorosa que somos. E agora eu quero falar do relógio da psique coletiva em 6 atos. O último ato é o Plutão em Aquário. O relógio da psique coletiva, porque o futuro vai ser lindo e o presente nem tanto. Como sobreviver a essa transição? E por que não estamos em êxtase, apesar de tudo que vem acontecendo? Essa é uma pergunta maravilhosa. Por que não estamos em êxtase, apesar de tudo que vem acontecendo? Essa pergunta parece descabida, né? Como é que eu vou estar em êxtase o mundo como está? Mas eu não posso... A arqueoastrologia, ela não se pauta em a gente ficar refém do mundo para ser feliz.
Esse mundo foi criado por nós. Se nós nos recriarmos, esse mundo se recria. Isso é matemático. Os mandatos do céu em 6 atos. O primeiro, dia 21 de dezembro de 2012, o fim do calendário maia. Ali começou um alinhamento fotônico do sistema solar com Alcione, que é uma estrela das Pleiades, e com o centro da galáxia. Durante os próximos 2.000 anos, a gente vai estar com uma chuva fotônica mais intensa. Quando você pesquisa isso, nos astrônomos, quase todos não reconhecem nada disso. Acho que isso é uma bobagem. Só que quem falou isso foram os maias. Aí me lembrei também que no século XX, em 1935, teve um etnólogo francês chamado Marcel Griot. Ele foi lá na cultura Dogon, lá no Mali, né, na África Ocidental, e ouviu um relato de que sírios tinham sírios A, B e C. E afirmou de onde eles vieram, da importância de sírios, e que tinha mais o B e mais o C. E a ciência sempre disse, não, isso não existe, isso não existe, isso não existe. Isso estava na tradição dos Dogons, e hoje isso foi confirmado. Então, eu não me pauto tão somente pela ciência. Me pauto muito pelos povos originários, né? Pelo nível também de pesquisas paralelas e de intuições. Então, esse alinhamento fotônico, que começa dia 21 de dezembro de 2012, né, abre um espectro bastante forte do que está acontecendo. Agora, o que eu vou te falar, eu vou falar agora a coisa mais importante. Né? O número 2, o ato segundo, é a conjunção tríplice de Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, que se deu em 2020. Essa conjunção é uma conjunção muito forte, ela aconteceu nos últimos 2.000 anos, aconteceu 5 para 6 vezes, e isso merece um estudo, mas eu fiz uma síntese. Júpiter, de uma maneira sintética, representa o Dharma, Saturno, o trabalho a ser feito, né? E Plutão é a finalização, ou a porta para a ascensão, não para a morte exatamente. Né? No ano de 113 depois de Cristo, houve essa conjunção tríplice, Júpiter, Saturno e Plutão, em Peixes e Áries. E ali o Império Romano invadiu a Armênia e dominou os partas, que eram herdeiros do Império Persa, e foi ali 1-0 ao Ocidente. Isso foi um marco muito importante, porque o Império Parta estava se assanhando para chegar no Ocidente e tomar conta quando o Império Romano se antecipou. No ano 411, 412, se deu essa mesma conjunção, só que Touro e Gêmeos. Foi o início do saque de Roma, da queda do Império Romano. Né? A Europa, antes unificada, fragmenta-se em pequenos reinos bárbaros. Os visigodos descem até a Península Ibérica e fundam o Reino de Espanha. Ocidente 1, Oriente 1. A terceira vez que isso aconteceu, 709, 710, foi em Câncer. Invasão da Península Ibérica pelos mouros. Surge uma nova potência, o Califado. Expansão islâmica avança pelo Mediterrâneo, invade a Espanha e submete os visigodos, implantando o califado muçulmano em plena Europa. Começa a se intensificar a luta entre cristãos e muçulmanos. Oriente 2, Ocidente 1. A quarta vez, a mais forte delas, inclusive, em 848, 849, depois de Cristo, claro, e se deu em Áries. Instalação de um emirado na Sicília e o fechamento do Mediterrâneo ao comércio cristão. A Europa cristã mergulha em um isolacionismo. Comércios e centros urbanos são estrangulados. O estabelecimento do feudalismo, que se iniciara ainda modestamente com o fim do Império Romano. Ou seja, Oriente 3-1. Penúltima vez foi em 1146, 1147, em Touro, foi quando se deu a Segunda Cruzada. Dessa vez com a participação de chefes de Estado, por exemplo, Luís VII da França.
tenta-se reabertura das rotas de peregrinação da Terra Santa. Isso foi o pretexto, mas a ideia era que o real motivo era reabrir a economia europeia para o Oriente. E a derrota foi fragorosa, né, do Ocidente. Lembrando que a primeira cruzada foi sob a influência também da conjunção Plutão-Urano. O que eu estou falando? A presença do Plutão em situações coletivas muito fortes, como se fossem resets. E agora, nós estamos 4-1 por enquanto, o Oriente, e agora, em 2020, se deu em Capricórnio. Eu posso botar uma enorme interrogação e dizer que não sabemos o que vai acontecer, né? Mas também posso especular que talvez a queda do Segundo Império Romano, ou seja, a decadência paulatina do Império Americano, a ascensão da Eurásia e do mundo multipolar, a sombra e a luz da peleja, ou seja, descentralização versus centralização, entram em jogo. O Oriente 5, o Ocidente 1. Aí fica uma pergunta no ar: que história é essa de Oriente versus Ocidente? Eu posso trazer uma ideia de que o Oriente seria, digamos assim, a força do espírito e o Ocidente a força da matéria. Isso, grosso modo, tá? A gente vai ter exceções em todos os lados. Mas quando a gente fala literalmente que o Sol, os planetas, se nascem a leste, o ocaso a oeste, isso tem um simbolismo, isso tem uma importância energética. O conhecimento, na minha opinião, com C maiúsculo, vem do Oriente, né? E a maneira de colocar esse conhecimento em prática tem muito a ver com o Ocidente. O Ocidente é um grande teste para o conhecimento que vem do Oriente. Bem, que briga é essa de Oriente versus Ocidente? Do que eu estou falando? Plutão em Aquário? Plutão em Aquário. Abertura de Plutão para a emergência de forças aquarianas, que são forças libertadoras, transcendentes, transgressivas, inovadoras, tecnológicas, de um novo ser humano, uma nova conduta. Isso implica em muita fricção, implica em algumas guerras, tanto literais quanto simbólicas, né? Essa guerra é por poder, dominação, por territórios, por riquezas, ou rejeição, ciúmes, culpa, guerras fratricidas. Eu trouxe aqui uma coisa para lembrar. O que está no imaginário de bilhões de pessoas. Nós temos no judaísmo, né, esses são dados que talvez estejam um pouco defasados, talvez pouca coisa. O judaísmo tem mais ou menos 15 milhões de pessoas. O cristianismo em torno de 2,4, um pouco mais, bilhões de pessoas. E o islamismo 1,8. Quando a gente soma tudo isso, dá 55%, vamos botar uns 60% da população planetária, ou seja, mais de 4 e tantos bilhões de pessoas que se pautam de alguma forma com as crenças do monoteísmo, né? E aí eu queria lembrar alguma coisa. O que está no imaginário de bilhões de pessoas? O que está no imaginário de bilhões de pessoas? Para que essa pergunta? Porque o que está sendo acolhido no meu imaginário, eu posso fazer a minha realidade a partir daí. Eu posso construir mundos e destruir mundos a partir disso que me foi colocado e, de alguma forma, eu dei anuência. Por exemplo, dentro dessa mitologia judaico-cristã, né? Judaico, Caim e Abel, lembrar alguns trechos muito rápidos, para ver, estou falando de mais de quase 5 bilhões de pessoas que trazem essas histórias relevantes no seu imaginário.
Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Caim matou Abel porque Deus aceitou o sacrifício de Abel, que era carne, e rejeitou o de Caim, que era o fruto da terra. Caim deve carregar para sempre a culpa de seu ato. E aí eu puxo aqui a palavra aceitou, rejeitou e culpa. Aí eu avanço um pouco mais, Ismael e Isaac. E agora a gente vai estar falando desse momento que a gente está vivendo atualíssimo lá no Oriente Médio. Ismael e Isaac. Ismael é filho de Abraão com uma escrava egípcia, enquanto Isaac é o filho que Deus lhe deu. Ismael foi expulso para o deserto junto com a sua mãe, Agar, a pedido de Sara, sua esposa. Aí eu seleciono a palavra expulso. Avançando só um pouco mais, Esaú e Jacó. Rebeca, mãe de ambos, privilegia Jacó por achar ele mais preparado para sustentar a primogenitura. Ao contrário de Isaac, que preferia Jacó por suas oferendas de caça que tanto gostava. Ambos não se davam, e a mãe Rebeca trapaceia para privilegiar a primogenitura para seu filho querido Jacó. Isso, num certo sentido, fala da busca do amor do pai. A busca do amor do pai. Tanto o pai físico quanto principalmente o pai lá de cima. E aí agora a gente entra naquilo que eu chamo, tenho a ousadia, ou quem sabe a cara de pau, de dizer que é um fato histórico, que é também um parágrafo curto sobre Enki e Enlil. Essas são histórias extraídas das tabuinhas dos Sumérios, as tabuinhas de argila dos Sumérios, que relatam o que aconteceu, qual foi a origem do ser humano. A partir dessa matriz, né, muitas outras gêneses, muitas outras tradições foram se fundamentando, se baseando para escreverem os seus livros sagrados. Enki e Enlil. Enki, juntamente com sua irmã Ninhursag, é o geneticista criador de nós, Homo sapiens. Eu vou repetir isso, que muitos já sabem, mas eu vou repetir isso com calma. Enki, juntamente com sua irmã Ninhursag, é o geneticista criador de nós, Homo sapiens. E o ama profundamente. E Enlil, o herdeiro natural do trono de Anu, de seu pai, e militarmente invejoso dos dotes do irmão, Javé, que é uma construção literária imagética da junção dos dois irmãos, majoritariamente Enlil, que é a força moral, e minoritariamente Enki. Então, parece que a matriz das relações de competição, das relações de inveja, das relações de fratricidas, das guerras fratricidas, fica uma pergunta: será que quase todas as guerras são fratricidas em última instância? Será que quase todas as guerras são fratricidas em última instância? E o que tem Plutão e Aquário a ver com isso? Eu estou querendo colocar que Plutão ele revolve aquilo que precisa, que pede passagem para se manifestar. Tem dívidas e créditos que estavam parados lá atrás. Dívidas e créditos que precisam serem manifestos para serem trabalhados. O terceiro ato é a conjunção Júpiter-Saturno a 0 grau de Aquário. Essa conjunção se deu em dezembro de 2020, uma conjunção que inaugura 20 anos da energia aquariana, de 2020 até 2040, 20 anos da energia aquariana, né? E inaugura 200 anos dessa conjunção, voltando sempre nos signos de ar. Aquário, Gêmeos, Libra, Aquário, Gêmeos, Libra. E daí? Puxa, imagina, 20 anos intensos, ou melhor, 200 anos com essa conjunção em signos de ar. As inteligências, não é à toa que a gente está falando cada vez mais de inteligência artificial, mas as inteligências, elas vão estar num nível, eu não sei se o nosso aparelho digestório emocional dá conta. Eu não sei se o nosso aparelho digestório emocional dá conta
de processar o que está por vir do ponto de vista das inteligências, né? Lembrando que, nesses tempos atuais, a gente pode falar de inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência sexual, ou seja, existem uma palheta de inteligências que não são medidas por um teste de QI. E lembrando que também, Plutão em Aquário, quando você se permite o ato criador, você amplifica as suas inteligências. Há quem diga até que ganhe mais longevidade. De novo, essa macrointeligência, dessa conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, que aconteceu em 2020, em dezembro, eu chamo de macrointeligência, uma coisa extensiva, né? Consciência, liberdade, transcendência, criatividade, tecnologia, descentralização. O quarto ponto, o quarto ato, é essa conjunção Júpiter-Urano em Touro, que vai acontecer agora 20 de abril. Conjunção Júpiter-Urano em Touro. Olha, coincidências à parte, sabe que no terreno simbólico, no terreno psíquico, não há coincidências. Essa conjunção em Touro, a última vez que ela se deu foi na Segunda Guerra Mundial. Ela acontece a cada 14 anos, a conjunção, mas em Touro, não, aconteceu em 1941. E aí alguém pode perguntar, isso é algum indício de que uma terceira guerra pode acontecer? Sim. Lembrando que nós estamos em guerra há muito tempo. E lembrando que existem guerras maravilhosas e outras não. Lembrando que existem guerras que são regressivas. São guerras que o objetivo é retornar a gente para... E é interessante que eu não mencionei aquele estudo que eu falei sobre a conjunção tríplice ao longo dos 2000 anos. Isso foi uma palestra que Fernando Fernandes deu em 2017, chamado O Acerto de Contas com a Idade Média. Isso foi no Sinarge. Repara, o acerto de contas com a Idade Média. Tem momentos que certas guerras nos convidam a gente voltar para a Idade Média. Essas são guerras regressivas. E tem gente interessada. E tem outras guerras, não, que são guerras do bom combate, como diria o Bhagavad Gita. São guerras que levam a gente para upgrades, para trancos de oitava. Esse é um outro conceito que a Terra de Rodar traz. Trancos de oitava. Também fala dessa fricção de luz e sombra. O quinto ato, né? Eu acho isso extremamente importante que eu vou falar agora. Eu não vejo nenhum astrólogo falar e eu bato sempre nessa tecla. Os 4 últimos signos, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe, são os 4 últimos arquétipos da iluminação humana, do despertar humano, respectivamente conhecimento, autorrealização, transcendência e iluminação. Os 5 últimos planetas são os 5 últimos planetas da psique humana também, que lidam com temas como o Dharma, o trabalho, o despertar, a unidade e a ascensão, respectivamente Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Esses 5 planetas, eles entraram finalizando os 4 últimos arquétipos, dizendo que nós estamos terminando um ciclo. E estamos, quem sabe, preparando, entre aspas, o derradeiro Gênesis, o último Gênesis, ou mais um Gênesis. Em 1970, o Netuno entrou a 0 de Sagitário e quando for 2025, ele vai finalizar esses últimos 4 signos. Em 1981, o Urano entrou a 0 de Sagitário e em 2011 ele finalizou os 4 últimos signos. Em 1982, Júpiter entrou a 0 de Sagitário. Em 2011, ele finalizou os 4 últimos signos.
Em 1985, Saturno entrou em Sagitário em 26. Ele vai finalizar os 4 últimos signos. E Plutão, em 1995, ele entrou a 0 de Sagitário, e em 2068 ele vai finalizar os 4 últimos signos. Portanto, é um século de fechamento, ou seja, 98 anos de fechamento de quê? De experiência, de uma dada experiência humana, de uma certa experiência humana, que para mim eu preferia dizer de uma certa experiência humana em desvio, vamos dizer assim. Em desvio de si, em desvio do self, em desvio do eu superior, em desvio do vazio pleno. Então, o que eu quero dizer é que é importante, os 5 últimos planetas estão finalizando os 4 últimos arquétipos do zodíaco, né? Sendo que o Plutão é o mais lento de todos, ele só vai fechar em 2068. O que não significa que, então, até 2068 a gente ainda está ali rezando o rosário. Não. Muitas crianças já nascem, desde a década de 80, 90, bem diferenciadas, com nível de dualismo menor, né? Muitas vezes o que caracteriza uma civilização mais avançada ou menos avançada é seu grau de dualismo ou seu grau de polarização. Quanto mais uma sociedade polarizada, menos evoluída, né? Eu não estou dizendo quanto mais uma sociedade massificada, melhor. Não. O objetivo da psique humana é a unidade. O objetivo da gota é desaguar no oceano. O objetivo do rio é desaguar no oceano. Não é o oceano que deságua no rio, que deságua na gota. Então, o oceano não é massificado. O oceano é uma unidade. É para lá que a gente vai. Esse não é um projeto explícito, né? O projeto explícito é a cisão e é o desvio. Quando a gente está colocando tudo isso na mesa, com Plutão em Aquário, é para mostrar a intensificação desse projeto de despertar, de iluminar, de expansão da consciência. Expansão da consciência não é ter mais informação. Não é ter mais informação. Agora vocês reparem, vamos fazer um exercício comigo aqui. O último ponto, né, o 6º ato, que é Plutão em Aquário, que em 2023, 2024, vai até 2043, 20 anos. A última vez que Plutão esteve em Aquário foi em 1778 a 1798. Vamos lembrar, assim, de uma maneira sintética, o que aconteceu. Independência americana, a criação da Constituição americana, a primeira Revolução Industrial, a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, o iluminismo, ou seja, intensificação do processo de despertar com a ajuda de... Hoje em dia, agora sim. Então eu queria parar por aqui. Agora, reparem, independência americana, criação da Constituição americana, a primeira Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a liberdade, igualdade e fraternidade, isso é Aquário. E o que aconteceu para essa revolução? Foram forças plutônicas, cabeças cortadas, mortes a esmo, tudo, né? A aristocracia caindo, né? Eu não estou dizendo aqui que todos esses movimentos são maravilhosos e perfeitos, mas mudou o mundo. A gente está no momento, quem estiver vivendo essa transição, e eu diria essa difícil transição, é um momento raríssimo, porque esse Plutão em Aquário, que fez isso há 200 anos atrás, agora a gente pode fazer exercício de imaginação para dizer que vai acontecer coisas assim inimagináveis. Na verdade, são coisas inimagináveis, porque dizer assim, olha, a gente vai ter contato com os extraterrestres, isso é óbvio.
a gente vai descobrir que nós somos exoseres, isso é óbvio. Nós vamos ter, nós vamos ter tecnologias absurdas, assim, intensas, não só para o conforto nosso, sim, em relação à saúde, em relação à impressora 3D, em relação à própria longevidade, aos alimentos, eles chamam de alimento 3D, que é alimento feito na impressora, eles chamam de alimento 3D, como se, na verdade, o nosso alimento não fosse 3D. Mas alimento 3D é aquela que vem da impressora com as mesmas características, as mesmas qualidades, os mesmos sabores e tudo mais. Ou seja, vai ter uma transformação absurda. E aí é o seguinte, eu preparei um último ponto que eu não sei se eu prossigo ou eu posso parar e perguntar ao Marcos se tem perguntas, né, se vai aí algum bom tempo. O que o Marco diz aí? Será que eu estou... Ô, Sérgio, nós já estamos ali a 1h19, né? Eu estou deixando você colocar todas aquelas informações que você já possuía aí. Eu acho que é interessante você fechar isso daí. E a partir do momento que você fechar isso daí, a gente abre para o pessoal fazer pergunta. Então, quem quiser pode ir elaborando as perguntas, vai colocando aí, eu vou colocando na tela para que você possa ir respondendo. E realmente é um tema muito interessante, muito importante. Deve ter colocado muito ponto de interrogação na mente de muita gente, mas o próprio pessoal está falando ali para você prosseguir. Você prossegue até você concluir, depois a gente parte para as perguntas. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma síntese daquilo que, por exemplo, na arqueoastrologia, nas 12 casas, eu estou chamando aqui de 12 campos de manifestação. Esses 12 campos de manifestação segundo Plutão em Aquário, né? Então vou fazer uma síntese e vou abrir porque eu acho que isso aqui é bem interessante. São 12 campos, vou falar de uma maneira objetiva. Campo 1 isso tudo é baseado muito numa live que teve no canal Inteligência Limitada da Tecnologia dos Próximos 1000 Anos, com Michel Abadi, Humberto Matsuda e Ricardo Cavallini. Muitas coisas que eu coloco aqui são das minhas observações clínicas e pesquisas, e muito que foi colocado aqui veio dessa live da Tecnologia dos Próximos 1000 Anos. Então, no campo 1, que muita gente pode chamar de casa 1 astrológica, os exoesqueletos, os chips, implantes cerebrais, sensação, pensamento, emoção, sentimento, intuição serão remodelados. Identidades de gênero, o que chamam de super-humanos, interface com a máquina. Energia livre, energia limpa. Eles chamam também dos super soldados, quer dizer, com mais disposição física, sem dormir, sem dormir não, mas praticamente sem dormir, comendo menos ou mais ágeis. Eles chamam isso de exoesqueleto, né? Fala-se também das guerras por procuração, as bioguerras, né? A natureza, como o cybernatural, o flash solar, são tempestades solares mais violentas, né? O campo 2 é uma nova economia, lembrando que nessa live é dito uma coisa muito importante, que eles creem que o futuro da humanidade será excelente, mas o presente não. É dito que essa transição será muito difícil porque tem uma resistência natural a tudo aquilo que está para acontecer, né? Então, o campo 2, uma economia colaborativa, alimentos gerados por impressoras 3D, né? Carnes impressas, não haverá matança de animais por conta disso, se gastará 90% menos de água, a construção de novas proteínas, etc. O campo 3, como eu falei, a impressora 3D, isso é importante, eles falam também que não possuiremos automóveis,
compraremos os serviços, seremos proibidos de dirigir essa máquina mortal, toneladas de peso chamada carro. Haverá uma espécie de uberização das coisas, quase tudo será terceirizado. Né? O carro será autônomo, essa autonomia que vai de ponto 1 até ponto 5, máxima autonomia, telepatia aos poucos sendo disseminada, né? Drones entregando, comercialmente falando, isso já acontece, né? E aí o Ricardo Cavallini ele traz uma questão que é o seguinte: o Homo sapiens levou 200 mil anos para inventar o arco e flecha, 60 mil anos para construir uma arma de fogo, 3 mil anos para surgir um tanque de guerra e 30 anos para a bomba nuclear fazer sua aparição. Ele diz: o problema não é o futuro, sim o presente. Ou seja, quanto as coisas estão caminhando extremadamente rápido. A gente não tem noção. O nosso processo, nosso aparelho digestório, né, emocional e psíquico vai ter que fazer um upgrade, porque do contrário a gente vai, né, ficar para trás. Quão rápido conseguiremos absorver tamanhas mudanças? As famílias, número 4, campo 4, as famílias serão as mais transformadas, os filhos serão cada vez menos posses de seus pais, tampouco os pais cada vez menos posses de seus filhos. As famílias serão mais abertas e mais transsanguíneas, mais famílias de consciência. A área emocional será menos carencial e mais um repositório de informações da alma. A verdadeira história da humanidade será, pouco a pouco, revelada e a maior revolução de todos os tempos ocorrerá. Quem de fato sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Isso que eu estou falando não é para daqui a 500 anos, 100 anos, 1000 anos, não. Tá? Isso está batendo na porta agora. Quinto campo, a criatividade será a grande moeda de troca. Com a criatividade criaremos novos mundos, novas realidades, novas paisagens a cada desafio. A educação nascerá de um olhar mais certeiro sobre quem de fato somos. Seremos provocados a sermos protagonistas de nossa saga e não caronas na vida. Quem se colocar comodamente como objeto do mundo será bypassado. A cultura será singularizada ao mesmo tempo que universal. Isso é bem interessante. O sexto campo, profissões deixarão de existir, isso a gente já vem falando, né? Vamos resolver várias patologias, haverá menos doenças, mais longevidade, conseguiremos viver perto de 200 anos. Eu sei que muita gente vai pensar, mas será que eu quero viver 200 anos? Não, mas vai estar tudo tão mudado que se dissesse, você quer viver hoje 200 anos, talvez a resposta seja não. Mas para isso acontecer dos 200 anos, muita coisa vai mudar e talvez valha a pena viver 200. Né? Através das impressoras 3D, a bioimpressão, né? Através das células e tecidos dos nossos órgãos, imprimirão fígados, estômagos, rins, compatíveis com o nosso próprio organismo. Evitar doenças com antecedência, né? Alzheimer, Parkinson. O sétimo campo, estaremos mais vulneráveis a cyberataques, a hackers. As relações serão mais verdadeiras e detectores de mentira estarão disponíveis. É curioso isso. A farra das fake news praticamente acabará ou diminuirá bastante. Isso é uma das profecias maias. Daqui a mais de 2000 anos, entraremos novamente na zona de sombra, da qual acabamos de sair em 2012. Oitavo campo, era das reciclagens, finalização das vidas encalhadas, consciências encalhadas na praia da ignorância. Muita gente que resistentemente não quer expandir, não quer crescer, não quer olhar, não quer aprender, não quer estudar, não quer se informar, não quer conhecer. Maus presságios para Plutão e Aquário. Né? Campo 9, as religiões e suas crenças darão vez ao conhecimento e à consciência. As religiões e suas crenças darão vez ao conhecimento e à consciência. 10º campo, o propósito é a ascensão, ir além da consciência 3D. Penúltimo campo, 11º, inteligência artificial, metaverso, chat GPT, o CRISPR, edição genética, manipulação genética,
epigenética sonora, que é você transformar órgãos através de frequências sonoras. Eva nasceu da costela de Adão ou foi uma manipulação genética? Como estaremos eticamente para lidar com essas questões? Muitas iniciativas para sequestro de carbono, a revelação de que exosseres estão entre nós e sempre estiveram, inclusive em parceria com alguns governos, a exoastrologia, uma base de dados gigantescas, que chamam de cyber-acaixa. Acessaremos com mais facilidade os arquivos acásticos. Hoje já existe um galo transgênero que nasceu com um fenótipo feminino. Ele coloca ovo. Isso através dessa epigenética. Bem, e por último, o campo 12, a exopsicologia, em outras palavras, o usufruto da iluminação. E aí eu trago as minhas derradeiras palavras, que é o seguinte, resumo da ópera, número 1. Atravessaremos a floresta escura da alma enquanto indivíduos e coletividade. Estamos atravessando essa floresta escura da alma. 2. Haverá um expurgo de consciências encalhadas na praia do individualismo. 3. Surgirá uma sociedade colaborativa voltada para o projeto de ascensão. 4. Nos próximos 2.000 anos, a era fotônica, a era da descompactação identitária, trará à tona mais consciência e usufruto de sermos seres estelares, fractais do vazio pleno. É hora de aproveitarmos essa zona limítrofe entre o apocalipse e a iluminação. É hora de aproveitarmos essa zona limítrofe entre o apocalipse e a iluminação, zona que nos acomete desde 2012, e surfarmos o fluxo. Afinal, nosso Dharma é sermos amor. Bem, se alguém tem alguma pergunta... Você está sem áudio. Está sem áudio. Eu estou colocando aí uma pergunta que a Juscelia fez já há algum tempo aqui, para que você leia aí e você responda ela aí. Plutão rege o inconsciente, acha que a psicologia atual necessitará de novos recursos para lidar com todas essa abertura de caixa preta. Novos sintomas e patologias serão desafios. Juscelia, sim, a resposta sim. Nós vamos precisar, eu acho que vai ter que ter uma ressignificação, um reestudo da abordagem psi, porque o tema de pai, mãe, família, infância, adolescência, são temas importantes, continuarão sendo importantes, mas já não serão mais o início, o meio e o fim da terapia. Eu creio que com essa pulsão de Plutão em Aquário, aos poucos, os consultórios, as clínicas vão estar permeadas de gente querendo uma experiência de maior unidade, de maior pertencimento. Né? Com a mãe assim, com o pai assado, com o filho cozido, mas vão entender até através também de uma psicologia voltada para o aspecto kármico, que nós também tivemos há tantas famílias e tantos laços e tantos vínculos, e a gente não lembra mais nenhum deles, eles estão dentro da nossa psique, né? Mas a gente não lembra conscientemente. O que eu quero dizer com isso? Que o que é mais importante é essa pulsão nos levando para essa experiência de unidade. Né? Irma, é isso mesmo. Deixa eu te falar, eu preparei um conteúdo que, na verdade, não era bem esse. Era um conteúdo mais light, mais objetivo. Quando eu vi, foi saindo essa história e eu deixei sair. Né? E é uma história mais densa, que não é de uma astrologia convencional. Olha, Plutão e Aquário vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E sim, o olhar da arqueoastrologia mostrar que a gente tem que estar muito
muito íntimo com a nossa psique, com a nossa subjetividade, com a nossa interioridade. Entende? Porque é ali que tem as pistas do que vai ser necessário. E o Plutão, que rege tudo isso, em Aquário, ele está dizendo assim, agora é essa da libertação, é a hora da nossa libertação. Entendeu? Você é suspeita, você é suspeita. Ô, Sérgio, aqui ouvindo tudo isso que você está comentando aí, é muito interessante. E eu estive assistindo algumas lives, algumas coisas, e que essas pessoas tocam esse mesmo tema de acontecimentos, né? É que o ser humano, de certa forma, ele é muito materialista. Ele esquece que tem todo um campo de energia, uma coisa que está acontecendo nesse invisível e tem uma influência significativa em cima dele, né? Você comentou, por exemplo, que a astronomia descaracterizou Plutão de planeta. E o interessante disso daí é que, dentro do Espiritismo, lá atrás se falava que Plutão era uma prisão espiritual de determinados seres que causaram grandes impactos no nosso planeta, né? E aí, como é que é? Quando se descaracteriza o planeta que não é mais planeta, isso daí não quer dizer que ele não vai deixar de continuar influenciando dentro desse campo invisível, astrológico, envolvendo todos aqueles que aqui estão, né? Ô Marcos, se eu começasse a chamar você de Pedro daqui para frente, você continuaria gostando das coisas que gosta, fazendo as coisas que faz, lendo as coisas que... Eu só ia te chamar de Pedro. Talvez alguma coisinha mudasse no teu imaginário, assim, porque atender por Pedro. É isso, chamavam de planeta, agora chama de planetóide. Para nós, da astrologia, entenda bem, esses planetas são seres vivos. E são grandes mestres, cada um com uma função, cada um com uma função específica. Entendeu? A função do Plutão é revolver, né? Claro que isso daí é que nem a coisa da Lilith, é que nem a história da Lilith, né? É que nem a história do mal. Então, Plutão, sabe, Plutão rege Escorpião, e Escorpião é um signo difícil, complicado, as pessoas de Escorpião são traídas, e a Lilith, uma coisa perigosa, Plutão são instâncias da psique. Sabe? É como se fosse lá os ínferos, como se fosse lá onde mora Hades, que é Plutão, onde os mortos habitam, entende? Então, não muda nada, não muda nada. O que a astronomia fez serviu para a astronomia. Para a astrologia não mudou nada, a gente continua lidando com Plutão. E veja bem, isso não é um dado teórico, não. A gente atende pessoas diariamente que quando Plutão corta o ascendente, um trânsito, ou faz uma quadratura com a Lua, antes que eu fale qualquer coisa, precisa ser: a minha mãe morreu, eu estou com um problema sério de úlcera no estômago, e blá, 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 blá. Você não está sabendo nada de Plutão quadrado Lua, não sei o quê. Então, não é nem uma questão nem teórica, nem da pessoa se deixar influenciar. São forças psíquicas mesmo que acontecem nessa reverberação. Né? O planeta que lá em cima com o planeta que está aqui dentro da gente. Nós nascemos na Terra, que gira em torno do Sol, né? E que todos esses planetas fazem parte dessa cosmogênese. Então, essa enorme psique coletiva faz parte dessa dança planetária. Então, não muda nada. E uma coisa importante dentro de todo esse contexto, né? Que toda transformação, ela, quando se busca uma transformação, você está buscando algo melhor, né? E a gente nunca pode imaginar que, para que a gente atinja essa transformação, tudo vem às mil e uma maravilhas, né? Porque a gente sabe que não é bem assim que funcionam as coisas. Mas isso essa colocação tua é muito importante, porque ela coaduna com as informações de muitos canalizadores, de muitos pesquisadores. E aquela história, muitas das vezes a pessoa pensa: mas e a ciência? Como é que fica a ciência? É aquilo que você colocou. Nem sempre a ciência ela vai estar dentro desse contexto, porque a ciência ela quer, é um verdadeiro
São Tomé, ou seja, se você mostra materialmente aquilo, ela aceita. Se vem por um outro caminho, ela não aceita. Então, nem sempre o que aconteceu em toda a vida, ela veio através da ciência. Ela veio inicialmente através de uma visualização. Chico Xavier falou aí a respeito de Sírios, né, que ele já falava que existiam Sírios A, B, aquela coisa, e o pessoal falava que ele era maluco, porque não tinha telescópio na época que via isso daí. E depois de quase 100 anos, quando viram, ele falou, pô, o cara não era maluco, não, ele realmente teve isso daí. Então, são pontos que a gente deve observar e que são importantes. É isso aí, eu concordo com você. Bem, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu diria que foi realmente uma excelente aula. É uma live que a gente deve ouvi-la novamente, analisar todos esses pontos. Nós estamos num momento de muitas transformações e essas partes pontuais que você colocou, de acontecimentos que já houveram no passado e que nós estamos agora caminhando para uma incidência. Então, é muito importante que a gente veja. E ainda uma coisa mais importante ainda que você tinha comentado é aquilo, eu quero fazer parte da transformação ou não? Tem muita gente querendo, né? Tem outras que não, querem que as coisas venham como a onda do mar que leva a folha seca para lá e para cá, né? A questão é que a vida nem pergunta você quer ou você não quer. A transformação acontece. Se você se preparou, vai surfar. Se não se preparou, a onda vai te levar. A onda vai te levar. A Regina Schneider, ela está perguntando ali como posso ouvir. Regina, essas lives, todas elas ficam gravadas no MI Consciência Cósmica, no YouTube. A pessoa pode assistir quantas vezes quiser, só entrar lá e assistir. Assim como, normalmente, a gente passa também, eu costumo passar para o Sérgio coloca lá no Terra de Arruda, não sei, coloca na página dele. Então, tem diversos caminhos aí que você pode rever essa live e tirar aí as dúvidas, que também são importantes. Às vezes a pessoa tem dúvida e aí eu posso perguntar? Pergunta, põe lá, escreve. Eu tenho essa aí. Se a gente não tiver como informar, a gente passa para o Sérgio responde, a gente responde, porque é importante essa interação para que ninguém fique com nenhum ponto de interrogação com relação a isso daí. Com certeza. A Irma está perguntando aqui. Mas como faço? Não entendi. Eu entendi Será que ela está perguntando como faço para assistir a gravação? Não. Se você entrar lá no m.i.consciência cósmica no YouTube, ele vai levar direto para a página. Quando chegar lá na página, tem assim, vídeos ao vivo, enfim, aí você clica no ao vivo e está lá 100 e tantos vídeos que a gente tem lá no a gente tem palestra do Sérgio antigo e de outros palestrantes também. Então, a pessoa pode entrar em qualquer uma daquelas lá e assistir essas palestras lá. E, fora isso, eu acho que se tiver alguma dúvida e não conseguir fazer contato, a gente faz com o Sérgio, que aí o Sérgio faz com a gente. Tem um outro contato via WhatsApp que às vezes também é rápido nisso daí. Sérgio, eu, mais uma vez, não poderia deixar aqui de agradecer. Deixa eu ver o que é essa... Obrigado, Cláudio. Obrigado. Então, eu gostaria de agradecer essa live de hoje, realmente muito importante. Você trouxe, como sempre, informações importantes que nos servem sempre como um grande aprendizado, uma grande reflexão. Eu acho que todos nós estamos buscando esse caminho de evolução e para que a gente
possa se adentrar esse caminho. A gente precisa se esforçar nessa transformação e esperamos tê-lo em outros momentos. A gente sempre dá um tempinho. O MI Consciência Cósmica está no início do planejamento de 2024 e nós vamos ter agora uma sequência de, eu acho que são 2 palestras, 2 lives, onde nós vamos estar abordando alguns temas muito interessantes, inclusive um com um médico, que é um médico muito conhecido aí no Brasil e fora do Brasil, é um cara que fez um trabalho, trabalhou muito tempo com aquele doutor Laí Ribeiro, e ele vem trazendo informações voltadas para essa parte da biologia, da doença, enfim. E tem uma outra palestra também, uma outra live que também já está programada, que também vai ser muito, muito importante, muito interessante. E a gente aqui convidando as pessoas para que elas participem. O Sérgio tem um trabalho aí com o pessoal da Terra, do grupo Terra de Arruda, que está de Rudá, Terra de Rudá. Que está sempre aí com uma porção de lives, uma porção de informação. O pessoal vai lá, siga, se informe. Aí eu acho que você tem uma turma boa aí que te acompanha nisso daí. E o que eu deixo para vocês aqui, mais uma vez, recadinho: dia 6 e 7 de abril, nós vamos ter um encontro em Canela sobre ufologia, onde vão acontecer diversas... Ufologia e espiritualidade. Vão acontecer diversas palestras, lançamentos de livros e coisas muito importantes. A gente gostaria até de, nesse momento aqui, homenagear uma pessoa que já participou, já foi ouvinte do MI Consciência Cósmica logo no começo, que é o Luciano Gomes, que é o marido da Mariana Schumann, que está organizando essa coisa. E o Luciano, cara que gostava da ufologia, sempre pesquisou, foi um dos fundadores da Academia Olímpia de Canela, e ele estava fazendo um trabalho lá em Goiás, junto com a Mariana, o pessoal lá na área de ufologia, e ele foi desligado. Simplesmente desligaram ele e ele não deixou. Cara novo, mas que deixou bons exemplos para que a gente possa persistir nesse caminho do conhecimento, da busca, de entender cada vez mais esse planeta, esse universo que a gente está contido nele. Meu querido, fica aqui mais o Bernardo falando, uma gratidão especial pela partilha, pela oportunidade de aprendizado, e obrigado pelo canal. Estaremos sempre juntos. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Regina, Bernardo também. E Sérgio, meu querido, muito obrigado pela tua atenção e por essa ótima oportunidade que você nos deu aí nesse domingo. Marco, sou eu. Início de março, né? Eu que te agradeço enormemente por mais uma oportunidade nesse lugar maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Espero que eu tenha trazido uma outra visão, uma outra versão da questão do que simplesmente previsões de Plutão em Aquário. E quando você precisar, estou aí na área. Bom? Com certeza. Meu querido. Tá bom. Então muito obrigado. Lá. Obrigado para você. Gratidão a todos que nos ouviram e que nos acompanharam até agora.